para quem não me conhece, eu sou Carla Mendes, eu me intitulo Agile Coach, que eu acho que é o papel que eu mais exerço hoje dentro da minha profissão. Então, para quem não sabe, o Agile Coach, ele é um profissional que trabalha com agilidade, né? Trabalha com vários desses frameworks aí que trazem esse mindset mais focado para a inovação, para a cultura de agilidade. Então, eu ajudo treinando tanto times quanto a organização em si a como conseguir implementar uma transformação ágil, tá? Do zero até um nível de escalabilidade. Eu sou fundadora da Orinova. A Orinova, eu trabalho muito com a essência dela voltada no ser humano, então o Orin é de origem para o novo. Então, como eu trabalho muito com as metodologias que ajudam a gerar inovação, o que eu acabei percebendo durante a minha trajetória de carreira é que a gente só consegue inovar e a gente só consegue realmente se transformar em relação à inovação quando a gente consegue olhar para dentro e descobrir realmente no que a gente é bom. E aí tem a ver um pouquinho com essa bonequinha que eu coloquei aqui, que eu disse que sou cientista de pontos fortes. Então, quando eu comecei a ter essa sacada de que quando a gente consegue reconhecer quais são os nossos talentos, as nossas fortalezas e como a gente utiliza essas habilidades no nosso dia a dia para conseguir estar superando os desafios, para conseguir estar conseguindo ter mais desempenho, mais alta performance no time, a inovação acaba fluindo muito mais. Eu vejo que a inovação, ela não é um caminho, ela é um resultado de um caminho de transformação pelo qual as empresas e pessoas passam. Então, a nossa essência é trabalhar todas essas metodologias, mas sempre com esse foco na humanização, em olhando de dentro para fora e ajudando as pessoas a se reconhecerem e estarem aprendendo de forma visual, de forma criativa, de forma bem lúdica aí, para conseguirem passar por todo esse movimento de transformação. Primeiramente, o que é o nosso famoso, né, OKR, ou Objetivos e Resultados Chaves? Muita gente confunde os OKRs com KPIs, é um sistema, já ouvi gente falando assim, é uma forma nova de dizer, né, como que a empresa vai definir suas metas, seus objetivos, e na verdade não é, tá? O OKR, ele é um modelo de gestão ágil, de resultados, né, de objetivos e resultados chaves. Esse modelo de gestão, ele está muito mais baseado em como a organização consegue gerenciar o seu sistema. Então, eu quero que vocês comecem a pensar assim que o nosso novo desafio dentro do nosso cenário atual não é mais gerenciar pessoas. Então, isso já começa a ter uma grande diferença de como eram os sistemas, né, de KPIs, de metas que as organizações trabalhavam para o sistema de OKR. Então, aqui o nosso desafio é como que eu consigo gerenciar, criar um método, um framework que me ajude a gerenciar esse sistema de forma sincronizada, onde os times consigam funcionar de forma alinhada com a estratégia da organização, sem necessariamente eu ter que ter um gestor lá a todo momento, né, gerenciando as pessoas e dizendo o que as pessoas têm que fazer e como as pessoas têm que fazer. Então, ele é um sistema de gestão, tá? Ele é muito baseado nos métodos ágeis, então ele se conecta com os frameworks de agilidade, com o Scrum, com o Kanban, mas se a gente fosse colocar numa linha do tempo, quais seriam os passos assim, em relação a métodos, né, para a gente poder implementar esses frameworks? Primeiro de tudo, a empresa começa fazendo uma boa sessão de estratégia, de planejamento estratégico, mas não mais aquele planejamento estratégico que éramos acostumados a fazer, né? Que fazia lá qual vai ser o nosso plano estratégico para os próximos 5 anos. Não, aqui a gente trabalha mais no curto prazo. Então, ali um planejamento estratégico para o próximo ano. Desse planejamento estratégico anual, as empresas começariam daí o próximo passo. O próximo framework entraria o OKR, para a gente conseguir implementar o nosso ciclo de gestão de objetivos e resultados, e para executar essas ações que sairiam ali dos OKRs, a empresa poderia estar utilizando daí o Scrum, algum framework, o Kanban, algum método para estar ajudando ela a fazer a gestão desses projetos, dessas iniciativas de forma ágil. Então, digamos que o OKR, ele é um precursor
do Scrum, do Kanban, dos métodos ágeis, e ele ajuda a gente a dar mais essa visibilidade, essa sincronicidade em relação aos times e à estratégia da organização, tá? Ele é uma ferramenta de comunicação interna, então ajuda muito também a criar alinhamento, né, entre a gestão e entre os times táticos e operacionais da organização. E a gente vai entender um pouquinho essa ferramenta de comunicação quando a gente falar um pouquinho das cadências do OKR. E ele é uma ferramenta que ele consegue trazer a integração das equipes através da formulação de objetivos relacionados à missão, aos valores e à estratégia corporativa. Então, também é certo afirmar que, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, cara, eu quero começar a implementar o OKR, mas como que eu escrevo, né? Quais são os objetivos e os KRs aqui da minha área de gestão de pessoas? Aí eu digo assim, ó, primeiro de tudo, tu precisa ter qual é a estratégia, a missão e os valores da tua organização para esse ano. O que a tua empresa quer fortalecer? Né? Quais são as grandes áreas de foco da tua organização para esse ano? Aí, quando eu faço essa pergunta, às vezes, principalmente se a pessoa é de startup, ela diz assim, a gente não tem isso bem definido, né? Cada líder acaba tendo um foco, mas não existiu efetivamente esse trabalho de primeiro plano de realmente trabalhar a estratégia, reforçar qual é a missão, quais são os valores, qual é a cultura. Então, para a gente começar a fazer o OKR, a gente tem que partir desse pressuposto, que a empresa fez algo em relação a essa estratégia, né? Eu gosto muito de dizer assim, geralmente eu trabalho implementando a parte da estratégia também na empresa. Então, desse planejamento estratégico, eu geralmente construo uma frase, tipo, dá um parágrafo do tamanho desse que está aparecendo aqui no slide, e nesse parágrafo eu chamo ele de lema. Fala assim, ó, gente, isso aqui vai ser o nosso lema para 2021. Desse lema saem algumas palavras-chave, que geralmente foram aquilo que a alta liderança da organização mais focou, mais enfatizou dentro do nosso trabalho de planejamento estratégico. Então, dessas palavras-chave, aí o trabalho está bem legal para a gente começar a trabalhar com os objetivos estratégicos a nível organizacional. Então, é importante a gente saber que para você começar a trabalhar, né, com bons OKRs, você precisa ter primeiro essa camadinha do trabalho de explanar bem certinho qual é a estratégia, missão, proposta de valor da sua organização, tá? Então, beleza, entendemos que ele é um sistema de gestão. Vamos entender como que a gente escreve agora, né? Como que seria um objetivo e um resultado-chave. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. O que está escrito em verde, ser a empresa que mais cresce no segmento, é o que a gente chama de objetivo. Como que eu escrevo bons objetivos, tá? E esse objetivo, ele tá no nível que a gente fala que é o nível organizacional. A gente vai falar um pouquinho dessa hierarquia dos OKRs um pouquinho mais para frente. Mas só para vocês já entenderem, a gente trabalha geralmente com 3 níveis, tá? O nível organizacional, que são os objetivos estratégicos da empresa. Esses, a gente constrói eles uma vez por ano, tá? Claro, o que eu quero que vocês entendam é assim. Acho que alguém falou até, né, que a minha empresa, o diretor, ele está muito focado lá nos OKR, na forma como foi criado no Google, né, no framework de como que a Google segue e tal. O que eu quero que vocês entendam? O OKR, ele não é uma metodologia. Às vezes a gente fala a metodologia de OKR, mas na verdade ele é um framework. Todo mundo sabe qual que é a diferença de um método para um framework? Não? Então, vou explicar. A gente usa muito esse termo de framework quando a gente trabalha com os métodos ágeis, com a própria tecnologia, né? Ele é bem conhecido. A ideia do framework é como se você tivesse uma casca com algumas diretrizes de como você vai fazer algo. Mas essa casca, ela é flexível. Não necessariamente ela é um passo a passo que você tem que seguir ela exatamente, fielmente como está ali, como se fosse uma receitinha de bolo, né? O framework não, ele te dá essas diretrizes, mas você tem flexibilidade para moldar, para utilizar esses recursos de diferentes formas. Porém, você tem o que é a essência daquele framework, né, que são os valores, os princípios dele, você não pode adulterar. Então, a gente tem que ter bastante consciência disso, entendeu? Né? O que dentro do OKR é essência, né? Tipo assim, se eu tirar isso daqui dele, ele super descaracteriza, ele já não é mais um sistema de gestão de metas.
E o que não é, a gente pode pensar assim, e se eu fizer de outra forma? Dentro do meu contexto, da realidade da minha empresa, da realidade do meu time, será que, né, eu posso testar e posso aprender com isso? Então, eu quero que vocês pensem nisso também, principalmente em relação ao que eu falei de cadência. Por exemplo, eu falei que para nível estratégico, você cria os objetivos estratégicos uma vez por ano, mas no ano passado, por exemplo, nesse cliente que eu contei para vocês que eu atendo, a gente teve que mudar essa regra. Por quê? Porque teve a pandemia, né? Foi bem, na verdade, foi no ano retrasado, né? Que começou ali a ter a questão da pandemia. A gente teve que mudar, porque veio o ciclo da pandemia e mudou totalmente algumas coisas que a gente tinha definido na estratégia da empresa. E se a gente não tivesse atento a essa mudança, não tivesse agilidade realmente para observar o cenário, ir lá nos nossos OKRs e fazer as adaptações necessárias, talvez a gente tivesse seguido uma estratégia que iria levar a empresa para o buraco, que é né, afastar totalmente do que realmente ela tinha que alcançar naquele ano. Então, isso é importante, isso se conecta com um dos princípios da agilidade, que é a gente estar atento às mudanças e a gente fazer as modificações necessárias dentro da nossa estratégia para que a gente consiga atender aquelas mudanças do que simplesmente seguir um plano. Então, isso muda também completamente a forma como a gente fazia o planejamento estratégico anteriormente, né? Que era aquele plano, vou fazer o plano aqui, você fazia o BSC lá, gerava aquele documento gigantesco, você jogava aquilo na gaveta e ia o ano inteiro. Não sei vocês, mas eu já trabalhei em projetos que a gente tinha as metas, né? E a participação nos lucros, né? O tal do PPR lá vinculado àquelas metas. E era assim, a gente começava, eu falava assim, cara, mas esse projeto, ele, tipo assim, foi cancelado, o cliente já nem queria mais aquilo. E o gestor falava assim, não, Carla, mas continue trabalhando porque está na nossa meta, a gente tem que entregar isso daqui, não vai resolver nada, essa documentação que você vai entregar aí, tipo, não vai levar a lugar nenhum. Mas, como a gente tinha definido no planejamento estratégico, estava atrelado às metas da área, você tinha que entregar, senão você era penalizado. E isso, o que acontecia dentro da organização? Desperdício de tempo, desmotivação do colaborador de trabalhar numa coisa que ele sabia que não ia levar a lugar nenhum, né? Metas totalmente sem sentido. Às vezes você via uma equipe que tinha trabalhado muito, se dedicado muito, mas por conta de, sei lá, de uma mudança que teve no projeto, ela não conseguiu atingir aquele resultado e ela era super penalizada, e já uma outra, que às vezes não tinha nem tido tanta dedicação, por uma sorte desse sistema de meta, acabava tendo uma boa gratificação. Então, isso não funcionava, não era eficiente. Então, o OKR, ele não funciona dessa forma. A gente tem que estar atento a essas mudanças justamente. Cara, tô vendo que isso aqui não vai levar a resultado nenhum. A gente pivota, né? É um termo que usa bastante dentro da startup. E que é pivotar? A gente vai lá, analisa qual que deveria ser o caminho correto a partir de agora e a gente corrige a rota. Então, ele é bem flexível em relação a isso, tá? Então, voltando aqui para o nosso modelo. Objetivo. Como que a gente escreve bons objetivos? O objetivo, gente, ele precisa ser inspirador. O que é um objetivo inspirador? Você pode brincar na hora que você escreve. Você não precisa ficar assim tão sério na hora de você escrever um objetivo. Ele pode ser leve, o objetivo ele pode estar conectado muito também com a cultura da empresa, com os termos que vocês gostam de usar, né? Se é uma startup mais que é mais assim informal, você pode ser super informal, usar os próprios termos que o time está acostumado a usar no dia a dia para justamente engajar. O objetivo do objetivo é justamente engajar as pessoas em querer participar dele, em querer fazer com que ele aconteça. E ele dá um norte do que a gente está querendo alcançar, né? Ele diz mais ou menos qual que é o norte para onde a gente está indo. Então, nesse caso aqui, ser a empresa que mais cresce no segmento. Então, ele está sendo, de certa forma, inspirador. Ele não está divertido, mas ele está engajando, né? Ele está dizendo que ele está desafiador, tipo, a empresa que mais cresce no segmento. E isso é importante dentro do OKR também. A gente precisa trabalhar com o OKR fora da zona de conforto, tá? Então, quando a gente trabalhava também definindo metas, né, os nossos KPIs, às vezes a gente acabava entrando numa zona de conforto e sempre querendo puxar para baixo. Por quê? Porque estava atrelado ao nosso bônus. Então, o que as pessoas pensavam?
Ah, eu não vou colocar uma coisa muito desafiadora, porque eu sei que eu não vou atingir, e daí eu não vou ganhar meu bônus, né? Meu PPR lá, minha área vai ficar zoada, então melhor colocar uma coisa aqui que eu sei que está garantido. E isso acabava atrapalhando as empresas de evoluírem também. Então, uma outra coisa, uma outra característica do OKR, é por isso que a gente diz que ele não pode ser vinculado a nenhum tipo de meritocracia, de participação de lucro, de bonificação. Ele não é uma ferramenta para isso. E isso também é um grande perigo, uma grande cilada que a gente acaba caindo, porque tem várias pessoas que querem, tem a tendência, né? Porque o mindset está formatado já para trabalhar dessa forma. Então, as pessoas não estão querendo fazer o OKR na minha empresa. Vou vincular com o bônus, quero ver se agora eles não vão fazer. Daí tiro no pé, porque daí não vai conseguir usar a metodologia da forma correta. Então, a gente não usa, a gente não atrela ele a bônus, porque justamente a gente incentiva que as pessoas pensem fora da sua zona de conforto. Então, coloquem coisas inspiradoras para fazer com que a gente se sinta instigado, motivado a fazer mais e a experimentar coisas novas, tá bom? Então, beleza. Então, ele é inspirador, ele tem que engajar as pessoas, né? Ele pode ser divertido e ele vai dizer exatamente o que você está querendo, o que você está buscando atingir. E o que são os KRs? Que são os resultados chaves que vão embaixo do objetivo. É a forma como você vai mensurar que você conseguiu atingir esse objetivo. Ou seja, ser a empresa que mais cresce no segmento. Como que eu consigo saber, mensurar que hoje eu sou a empresa que mais cresce no meu segmento? Se eu aumentar o meu faturamento em 15%, pode ser uma forma de eu conseguir medir que eu estou crescendo, concordam? Estou conseguindo aumentar meu faturamento, estou conseguindo crescer. Aumentar o ticket médio para R$600, ou seja, eu aumentei o ticket, né, dos produtos, comecei a vender produtos que tinham um valor mais relevante, consegui subir o meu valor de venda, porque a minha demanda aumentou também. Então, eu consigo também saber. Obter 5.000 em MRR apenas por upselling, que é um termo da equipe de vendas do comercial. Então, também eu consegui saber que eu estou conseguindo aumentar o meu ativo, né? A forma como os meus clientes estão me enxergando, estão me buscando no mercado. Então, pensem que os KRs, eles são resultados. Aqui, e assim, isso parece simples, mas é muito difícil as pessoas saberem trabalhar com resultados ao invés de trabalhar com tarefas. Porque isso muda bastante também em relação à forma como a gente trabalhava com as metas e com os indicadores, né, da forma tradicional. A gente era muito doutrinado a escrever metas da seguinte forma. É conseguir, por exemplo, sou da área de RH, contratar 10 pessoas para o time de tecnologia, era uma meta. Conseguir lançar 3 e-books sobre cultura, também era uma meta, mas tudo era ação. Eu vou ter que contratar 10 pessoas, eu vou ter que escrever X e-books, eu vou ter que dar X treinamentos. Tudo isso eram ações que as pessoas faziam. E a gente, quando vai escrever KRs, é totalmente oposto. A gente se pergunta assim, beleza, se tu escrever 3 e-books sobre cultura, qual resultado esses 3 e-books vão gerar para a organização? Aí você força teu cérebro a pensar. Aí você pensa assim, putz, se eu escrever 3 e-books, o que eu vou aumentar? Eu vou aumentar o engajamento das pessoas na prática da atividade física. Eu vou aumentar o engajamento das pessoas quando eu rodar a pesquisa de clima. Então aumentar 10% do resultado da tua pesquisa de clima é um resultado favorável para a tua empresa? Isso é. Então, beleza. Então, esse é o teu KR. Então, o teu KR não é escrever os e-books. O e-book é o como você vai chegar lá. Vão ser ações dentro dos teus KRs depois que você vai se planejar. Mas sempre o que a empresa está medindo aqui são resultados, tá? E esses resultados, necessariamente, eles precisam estarem atrelados aos objetivos estratégicos da empresa. Se a tua empresa não priorizou nada relacionado à cultura, não tem por que você ir lá e, né, trabalhar o tema de cultura, a não ser que isso é um meio pelo qual você vai entregar alguma outra coisa do que foi priorizado lá em cima.
Claro que cultura, no final das contas, independente do que for priorizado na empresa, a cultura acaba sendo tudo, né? Então, sempre a gente vai ter que trabalhar. Mas é só um exemplo. A gente sempre... Então, porque a gente sempre tem que pensar assim, os OKRs, eles têm que estar linkados com a estratégia, porque esse é o principal motivo da ferramenta. É a gente gerar alinhamento entre os times e entre a base operacional da empresa, para que todo mundo esteja andando na mesma direção, para que as pessoas não fiquem criando projetos porque acham que é importante, mas no final das contas não estavam relacionados, né, ao que realmente os stakeholders, os clientes estavam buscando naquela empresa, naquele timing. Essa é uma palavra, timing também é uma palavra muito importante, porque eu vejo muito isso, líderes querendo enfiar um monte de projetos dentro dos OKRs. Ah, não, porque a minha área tem que entregar isso, tem que entregar aquilo. Mas é o timing. Nesse momento, realmente, isso é o que mata a empresa? Não, isso não é o que mata a empresa. Tem outras coisas que vão matar a empresa se eu não fizer. Então, a gente não prioriza, tá? Então, é bem importante trabalhar com priorização também quando a gente começa a trabalhar com gestão de OKR. Então, beleza. KRs parece simples, mas é super difícil. Depois vocês vão ver, na hora que a gente for fazer o joguinho, vão ter vários truquezinhos aí que a gente acaba caindo na hora que a gente vai escrever. Mas o importante é vocês saberem que ele tem que ser mensurável, ele tem que ser específico, né? Eu coloquei aqui a regrinha SMART, então podem usar muito o método SMART para escrever bons KRs. Tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível também, não pode ser uma coisa, né, que é impossível de alcançar. Geralmente ele tem um indicador, assim, né, aumentar de X para Y, reduzir de X para Y, aumentar em tantos por cento, reduzir em tantos por cento. Quando você consegue colocar a escrita dessa forma, como eu falei, a gente fala que são KRs de alta relevância, porque a gente consegue já ter um indicador para medir de quanto que ele estava e para quanto a gente está querendo elevar, né, aquele resultado. Mas quando a gente começa efetivamente a trabalhar, se a empresa não é uma empresa que já tem indicadores, ela tem muita dificuldade de escrever KRs com esses indicadores, porque ela não tem. Então, aí a gente começa a escrever KRs de baixa relevância no começo. Que aí é assim, a gente vai implementar o projeto X, né? A gente vai rodar, não. Então, a gente começa a construir a base primeiro da casa, para depois, nos próximos ciclos, a gente já começar a ter os indicadores ali, para a gente conseguir fazer efetivamente a avaliação do resultado. Gente, só para vocês entenderem de onde que veio, onde que surgiu esse framework, né? Ele ficou muito conhecido pelo John Deere, que foi o cara que escreveu esse livro aqui, Avalie o que realmente importa, que são os resultados, né? Então, para a gente parar com aquele nosso mindset de querer avaliar produtividade das pessoas, eu quero encher a pessoa de trabalho e ver se ela realmente é capaz de entregar tudo aquilo que eu estou entuchando de meta para ela. Então, aqui não é isso. Aqui a gente vai avaliar o que realmente importa, que é o resultado. Se eu estou dizendo que ao invés de contratar 15 vagas, eu quero dizer que o resultado que eu quero mesmo é que o time de tecnologia, a Squad X, entregue o produto dentro de X tempo, e sei lá, a Niane, tem alguém que é a Niane? Não lembro muitos nomes. Vai lá e vai falar assim, então eu não vou contratar 15, eu vou contratar uma empresa que vai terceirizar e ela acha uma solução diferente que deu metade do trabalho que ela teria fazendo todo o processo de contratação normal. Para mim, isso, quanto gestora, é o que vale. Não importa como ela fez, se ela não teve tanto trabalho assim, se no final ela conseguiu descansar 3 dias do tempo dela, porque levou menos tempo. O que eu realmente quero avaliar é o resultado. Se ela está conseguindo cumprir com os resultados que eu defini que é importante para a estratégia da empresa, ela, para mim, é uma pessoa que está contribuindo para a organização. Então, isso muda um pouquinho a nossa chave e isso também é um grande diferencial na liderança que vai trabalhar com o OKR, porque eu também vejo a liderança ainda, ela quer trabalhar com um método que é focado em autogestão, que vem para disseminar essa filosofia, né, de times auto-organizáveis, autogerenciáveis, mas a pessoa em si, ela é muito baseada no comando e controle. Então, ela quer usar o OKR ali para controlar, para, né, realmente saber se a pessoa está trabalhando muito, trabalhando pouco, e isso muda, a gente tem que mudar um pouquinho esse nosso mindset e começar a trabalhar mais com resultados, tá? Mas como que ficou conhecido? Pelo John Deere, então, que ele é o cara que trabalhava na Intel
mas que foi para Google, e foi quando ele foi para Google e ele levou esse framework para Google, que começou todo mundo, né, a conhecer e ficar mais disseminado aí no mundo da tecnologia. Mas quem criou mesmo o framework foi esse carinha aqui, o Andrew Groove, da Intel. O framework nasceu na Intel e depois foi para Google e foi para várias outras empresas de tecnologia no Vale do Silício, e aí foi-se aos pouquinhos disseminando, né, para o mundo, e hoje aqui no Brasil já tem sido uma das metodologias bastante utilizada aí por muitas empresas, não só de tecnologia, mas de negócio também, como uma forma de gestão mais eficiente, tá bom? Carla, por que a gente deve utilizar, né, o sistema de gestão de metas aí de OKR? Então, eu trouxe aqui, só para vocês entenderem, eu gosto muito de usar esse modelo chamado KNEF. O KNEF é um modelo de tomada de decisão que veio da agilidade também, é um framework que a gente usa muito para analisar contextos dentro dos métodos ágeis. E eu trouxe ele aqui para a gente analisar o contexto em relação a metas, tá? E objetivos e como que a gente trabalha com esses sistemas. Dentro desse nosso framework, ele tem 4 domínios diferentes. O primeiro domínio dele tem essa foto, estão vendo essa fotozinha aqui, que é tipo do filme do Charlie Chaplin, lá da Revolução Industrial, que era aquelas mesas, né, que o cara ficava apertando parafuso ali. Então, esse domínio, a gente chama que é o domínio simples, é um cenário, um contexto, onde as coisas são simples de resolver. O que são simples de resolver? Existe um passo a passo, existe um checklist. Se a pessoa executar aquele passo a passo, ela vai chegar no resultado final. E era né, naquele tempo, no tempo da Revolução Industrial, era esse modelo que funcionava. E isso não era errado naquele tempo, era super certo. A gente media as pessoas por produtividade, por eficiência. Então, quanto mais ela fizesse, quanto mais ela repetisse aquilo, ela não precisava raciocinar, pensar, era executar um plano, você executava aquele passo a passo, quanto mais tu fazia, mais resultado você gerava. Então, eu conseguia trabalhar com esses indicadores, com os nossos KPIs de uma forma muito eficiente, né? Então agora a tua meta, mês passado você apertou 10 parafusos, agora você vai apertar X parafuso, né? Você lançou tantos contratos, aqui também, né, nos escritórios, lembra do formato acho que não sei se tem gente desse tempo, mas o formato dos escritórios, né, eram super departamentalizados, as pessoas executavam só uma partezinha do processo, eram super especialistas em algo, e também elas executavam processos, tinham processos muito claros e elas seguiam aquele processo by the book ali, e a gente tinha várias metas, vários indicadores para medir eficiência, era a forma de gestão, de como que a gestão conseguia controlar se realmente a empresa estava melhorando em relação aos seus resultados, aos seus processos, era o quanto mais ela conseguisse fazer aquilo com excelência, em mais tempo, né? E desperdiçando recursos, desperdiçando tempo, ela conseguia melhorar efetivamente. Então, aqui fazia muito sentido ter os KPIs, porque a gente conseguia medir, era um ambiente mais estável, as coisas não tinham a mudar tanto, os processos não mudavam. Lembra que vocês entravam nas empresas? Eu já, quando comecei, era assim, quando eu ia fazer estágio, você entrava na empresa, como que isso é feito? Aí a pessoa te explicava, aí você falava assim, posso mudar? Posso fazer diferente? Aí a pessoa falava assim, não, fulano aqui trabalhou 10 anos e fez 10 anos isso dessa forma, então vai continuar sendo feito dessa forma. Então as coisas não tinham muito a mudar realmente, era uma coisa mais estática. E aí a gente veio para o modelo do cenário mais complicado. O que é o cenário complicado? É quando aqui o escritório já está mais moderno, né? A gente já começa a trabalhar, as pessoas já começam a trabalhar de uma forma mais generalista, a gente não tem tantos profissionais tão especialistas, específicos assim, então as pessoas já começam a ter mais zonas de atuação. Aqui a tecnologia já começou a bombar, então o que aconteceu? Aumentou a tecnologia, aumentou a complexidade também, então a gente não consegue ter processos tão estáticos mais. Aqui as coisas começam a mudar com uma velocidade já bem mais rápida. Então, às vezes, você estava fazendo uma coisa aqui, já dava 6 meses, já tinha mudado completamente. E isso foi onde começou a nascer também os métodos ágeis, né? Que os desenvolvedores de software começaram a observar isso. Nossa, às vezes a empresa contrata um projeto. Aí, quando está na metade do projeto, o processo da empresa já mudou da água para o vinho. E se a gente continuasse seguindo o escopo,
a gente ia dar prejuízo, não entregar o valor que a empresa precisava. Então, aqui começou a surgir já as metodologias ágeis e a gente começou a perceber que a gente precisava de profissionais com capital intelectual, com criatividade, né, para resolver problemas, que conseguissem criar processos, ao invés de só seguir processos, conseguisse realmente pensar por outras vertentes. Então, quando a gente começa a ter um cenário maior de complexidade, faz mais sentido a gente conseguir criar sistemas de gestão que ajudem a gente a deixar todo mundo na mesma página em relação ao que precisa ser feito do que apenas ao como tem que ser feito. Então, aqui do lado do cenário mais antigo, digamos, mais tradicional, a gente focava muito no como, né, que era a parte da eficiência. Aqui já no lado que a gente fala da complexidade, a gente foca muito no que. Às vezes é mais importante eu definir, não que não seja importante também eu continuar tendo eficiência, eu continuar olhando para o como, mas às vezes antes eu preciso fazer todo mundo estar na mesma página do que tem que ser feito, senão a empresa vira uma bagunça, vira efetivamente um caos. E quando a gente foi para o cenário de pandemia, que daí veio para o cenário caótico aqui embaixo, né? Que daí é assim, antes as pessoas ainda estavam no mesmo ambiente, então você conseguia ter o mínimo da gestão ali, de saber mais ou menos o que as pessoas estavam fazendo. E agora? Que está cada um no lugar, né, da cidade, às vezes do mundo, porque tem empresas que estão aí com home office, contratando pessoas de outros países. Como que você sabe o que as pessoas estão fazendo e se o que elas estão fazendo está alinhado com o que realmente precisa ser feito? Então, é aqui onde começa a ter-se a necessidade de trabalhar com métodos mais adaptativos para esse cenário de complexidade caótico, e aí entra design thinking, entra o OKR, entra os métodos ágeis, com muita força para ajudar a gente a conseguir ter mais clareza e conseguir trabalhar a gestão de uma forma mais adaptativa para esse nosso momento atual aqui, tá bom? Então, para vocês entenderem um pouquinho o porquê que evoluiu, né, de um sistema de gestão de metas mais baseado em KPIs, em indicadores de eficiência, para um mais focado em indicador de resultado, de eficácia realmente. Gente, então assim, tudo isso que eu falei parece simples o OKR quando a gente olha só para como a gente escreve o objetivo e o KR. Mas o que eu quero que vocês entendam, por trás dele tem tudo isso daqui, ó, tem toda essa complexidade. A gente está trabalhando com transformação digital, porque as empresas estão precisando se reinventar. A gente está trabalhando com incertezas, porque o mundo está mudando, né, com uma velocidade muito grande e a gente não tem mais o controle sobre essas mudanças. A gente trabalha muito com a cultura, com o mindset de como esses profissionais, porque aqueles profissionais que veio daqueles escritóriozinhos super departamentalizados são os líderes que a gente tem. A maioria dos líderes que a gente tem nas empresas hoje, muitas vezes até os CEOs, os diretores que ocupam essas posições, são pessoas que vieram daquele tempo, daquele sistema de gestão. E quando a gente fala assim, parece simples, mas é fácil, eu dei um treinamento de OKR para a pessoa, eu dei um treinamento de design thinking que ela mudou. Não, não muda, gente, ela está enraizado nela, entendeu? É uma crença lá no fundo do inconsciente da pessoa e ela vai demonstrar e vai trazer isso para a mesa por muito e muito tempo. É repetição, então é comportamento mesmo. E como que a gente muda isso? A gente muda aos poucos, a gente muda com disciplina. O OKR fala muito disso, da disciplina. De primeiro a gente seguir, né, fielmente o que diz o framework, o método, e a gente vai fazendo, repetindo aquilo até a gente conseguir uma excelência, até as pessoas conseguirem mudar esse padrão comportamental. Então, não se iludam que no primeiro desafio de vocês implementarem, os líderes super vão conseguir topar, vão conseguir entrar no barco, vão conseguir contribuir. Eles vieram desse outro modo, desse outro sistema, então tem esse tempo de conseguir fazer essa transição. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras leva um pouco mais de tempo. A gente fala de parar de gerenciar as pessoas e gerenciar o sistema, que eu falei um pouquinho para vocês. Então, aqui o líder tem essa mudança, né? Ele está criando métodos eficientes para conseguir fazer com que o sistema funcione melhor. A gente fala de empresas antifrágeis, que são empresas que são resilientes a essas mudanças e que conseguem passar por todas essas crises e essas mudanças sem quebrar. E aí a pandemia mostrou muito isso, né? Quais eram as empresas, e a agilidade se mostrou muito forte em relação a isso. As empresas que eram ágeis, elas conseguem também ter uma resiliência e uma resistência a esses cenários
de caos, de mudança, enfim, de crise, né? Visto com aquelas empresas que são mais engessadas, onde as pessoas não têm tanto a consciência, a maturidade em relação à estratégia, a estratégia está concentrada nas mãos de poucas pessoas, então acaba que a empresa ela fica mais travada, mais lenta, mais burocrática, ela não consegue se adaptar tão facilmente a todas essas mudanças. Então, a gente fala de velocidade, a gente fala dessa estratégia em tempo real, de ter um grupo de pessoas, um comitê que está olhando para a estratégia a todo tempo, não mais só uma vez no ano, vai lá e se reúne numa chácara bonita e fica lá uma semana falando sobre estratégia e depois todo mundo esquece, né? Volta à vida normal. Não, aqui a gente está com a estratégia todos os dias, porque todo dia a gente tem mudança. Transparência, muito, e isso choca bastante também com o sistema tradicional de gestão de metas, onde a gente tinha muitas metas sigilosas, que uma área não podia saber da outra, uma pessoa, às vezes você estava no mesmo time, eu não podia saber qual era a meta que estava para o João, e o João não sabia qual era a minha, né? Tipo, era tudo muito sigiloso. E não, aqui quando a gente fala de OKR, a gente fala muito da transparência, você tem que ter a visão das metas de todo mundo do seu time e até dos outros times. Quando você tem um sistema de gestão de OKRs, isso fica transparente e visível para toda empresa. Então, como você faz isso, implementa isso numa empresa onde ela ainda tem muito essa resistência em relação à transparência, onde ela ainda é muito focada na questão do sigilo. Então, primeiro você tem que trabalhar um pouquinho disso para depois conseguir implementar o OKR. E a gente fala muito da colaboração versus a competição, que também muda bastante, né? Também trabalhei no sistema de metas tradicional, onde a diretoria colocava metas e instigava as áreas a competirem uma com as outras. Olha, a área X já está em X% das metas, e olha só, o time ali de tecnologia ainda está só em 50%. Isso acabava criando uma rivalidade, uma disputa entre as pessoas, uma disputa entre recursos para trabalhar nos projetos, pensando muito mais na competição do que realmente no resultado. E quando a gente trabalha com o OKR, a gente olha para a colaboração, porque um dos X do OKR também é que para a gente ter bons resultados chaves, a gente não consegue fazer bons KRs em silos. Ou seja, vou criar um KR super show, mas esse é um KR são só as pessoas da área de RH que vão estar envolvidas. Não. Quando tu realmente for para o resultado, você vai ver assim, nossa, esse KR aqui não depende só de mim, não depende só do RH. Vai depender também do marketing, vai depender também da tecnologia. E aí a gente começa a trabalhar com OKRs que são compartilhados. E isso é muito mais interessante para a organização. Gera muito mais alinhamento, gera muito mais aprendizado e muito mais velocidade em termos de estratégia. Então, muda bastante esse conceito da competição para um ambiente mais colaborativo. Então, vejam que tem muita coisa, né, envolvida por trás desse sistema do que simplesmente um framework. A gente tem que entender um pouquinho o que está por trás. O que ele ajuda a resolver? Eu já falei várias coisas. Carência de alinhamento entre as empresas, falta de foco dos colaboradores com suas atividades, então a pessoa consegue ter mais clareza em relação ao que ela precisa focar, pouco estímulo à produtividade a partir de metas desafiadoras, então também a gente consegue aqui um outro problema, né? Às vezes você ia lá e dizia para o teu chão de fábrica ou para o teu nível operacional, para o teu administrativo da tua empresa, falava assim, ó, fulano, as tuas metas são X, Y, Z. Aí a pessoa olhava aquela meta e falava assim, nossa, eu não vou conseguir alcançar isso. Tipo, ela não tinha participado da construção, ela não sabia por que tinha chegado naquilo dali. E na cabeça dela, como não foi ela que participou construindo, então ela que conhece do dia a dia dela, ela tá certa. Às vezes ela via aquilo realmente era inalcançável. O que acontecia na pessoa? Desmotivava. Ficava o ano inteiro desmotivado com as metas delas. Como que a gente resolve isso no OKR? As pessoas participam da construção. Então, quando a gente tem essa cadência do estratégico, o tático e o operacional, é porque justamente quando chega na camada operacional, quem vai dizer o que tem que ser feito não sou eu que sou o líder da pessoa, mas sim a própria pessoa, com base no direcionamento que eu dei para ela, a partir dos objetivos táticos que eu escrevi. E ela vai olhar lá e vai ver como que eu consigo alcançar operacionalmente, e ela cria os seus próprios objetivos e os seus próprios key results também, tá?
dificuldade do colaborador de notar contribuições, do colaborador notar contribuições que impactam na empresa. Então, ele também consegue visualizar a partir dos KRs, né, como que o trabalho dele está conseguindo impactar positivamente na estratégia da organização. Isso é muito legal. Resolve falta de transparência, dificuldade em transmitir a cultura da empresa para os times, e a falta de comunicação entre os times também, porque como a gente tem as cerimônias bem definidas do OKR, onde participam todas as áreas em conjunto, os líderes, né? E eles estão construindo esses objetivos táticos compartilhados, a gente consegue gerar muito alinhamento entre essas pessoas. E é bem legal que elas dão feedbacks. Nossa, eu nunca imaginei que a área X fazia o processo assim. Eu nunca imaginei que quando o fulano não entregava o processo que eu pedia, era porque acontecia isso, isso e isso. Então, eles começam a gerar esse alinhamento e isso acaba melhorando bastante a comunicação interna. Principais diferenças, tá? Então, entre OKR e entre o que é e não é, na verdade, né? Os OKRs. Então, ele é um sistema de gestão e ele não é KPIs, ou apenas metas. Agora, uma pergunta, para ver se vocês estão espertos. Eu posso trabalhar com OKR e com KPIs ao mesmo tempo? Sim ou não? Sim, gente, faz sentido, tá? E isso, esse fato tira um peso, uma carga grande dos líderes. Porque quando eles querem enxotar tudo dentro do OKR, porque é bem assim, eles começam a querer ver uma lista, eles querem colocar tudo dentro do OKR. Eu falo assim, gente, só pode 2. Aí eles surtam, como assim só 2? Tudo que eu faço é muito importante na minha área, como que eu vou resumir tudo isso em 2 objetivos? Aí eu falo assim, tudo bem, mas coloca, então cria os seus KPIs, não tem problema, você pode ter seus KPIs à parte, né, e pode ir monitorando os seus KPIs à parte, mas os OKRs, ele é para uma outra finalidade, e aí a gente não pode ter muitos OKRs. Então, você pode trabalhar, e é super saudável trabalhar junto. Ele é uma mudança de cultura, ele não estimula competição, ele é alinhado com a estratégia, ele não é para ser feito em silos, ou seja, tipo, o meu departamentozinho escreve sozinho e as outras áreas não têm participação nisso, ele tem que ser feito de forma colaborativa, com essas áreas se conversando junto. Ele é um sistema colaborativo, ele é adaptável a mudanças, ou seja, Carla, eu trabalho com ciclos trimestrais, ou seja, os meus OKRs táticos e operacionais a cada 3 meses eu reescrevo eles, né, e eu faço a definição. Posso reduzir esse ciclo? Eu vi que, tipo, 3 dos meus objetivos, eles já caíram por terra, porque aconteceu uma mudança aqui muito, sei lá, muito diferente na empresa e já não faz mais sentido. Pode, desde que você comunique a todos, que isso seja feito de uma forma organizada, dentro de um fórum, com as pessoas que participam daquele nível de objetivos que tu está querendo modificar, você pode sem problema nenhum, tá? Então, ele é bem adaptável a essas mudanças. É um sistema de curto prazo, ele mede resultado, né? O que você realmente quer alcançar, promove transparência entre as áreas, é apenas um dos inputs para saber como o colaborador está indo, ou seja, ele não é a única forma de você avaliar uma performance de alguém. Claro que se ela está super dedicada no atingimento, ela consegue trazer bons resultados, o OKR ajuda você como líder a ter essa visão, mas não é a única coisa, você vai precisar ter outras ferramentas também. Não é um planejamento de longo prazo, não mede eficiência, por isso, para medir eficiência, eu recomendo os KPIs, não é confidencial, não tem mecanismos punitivos, né, e nem de recompensas, então também, se você é um líder que a pessoa, sei lá, foi um desastre o resultado dela, ela foi muito audaciosa na hora que ela escreveu, e aí não conseguiu alcançar, aí você chega lá e pune ela, o que vai acontecer? No próximo ciclo, ela vai ficar super numa zona de conforto e ela vai ficar com muito medo de ser audaciosa novamente. Então, não pode ser um sistema para punir as pessoas nem para recompensar. É um sistema para engajar, para fazer as pessoas se sentirem confiantes, para fazer as pessoas, estimular as pessoas para testarem coisas novas, para usarem os OKRs para inovar realmente, tá? Isso é uma coisa à parte do que você já controla ali de eficiência dentro do teu time. Quem implementa os OKRs na organização? É o que a gente chama do OKR Master ou OKR Coach, tá? É um profissional
geralmente eu não recomendo que seja o líder da empresa, então é um profissional à parte, digamos assim, dessa estrutura de liderança, e ele vai ser quem vai ajudar a treinar a equipe, vai ajudar os times a definir, a escrever os OKRs, né? A estar junto com a liderança também, alinhando a estratégia com os objetivos. Ele ajuda a conduzir as sessões, as cerimônias de check-in, de check-out, de OKR, ajuda a colocar isso dentro de um sistema de gestão. Existem várias ferramentas hoje no mercado que ajudam a gente a gerenciar os OKRs. Então, ele é uma pessoa que ele vai cuidar exclusivamente desse framework dentro da organização e ser o guardião mesmo do framework, né? Fazer com que todo mundo siga corretamente, tirar as dúvidas, tá alinhando todo mundo dentro desse framework. Para ser um OKR coach, gente, uma das formas é você fazer uma certificação, né? Você tirar uma certificação, fazer uma formação. Eu vou falar um pouquinho de uma formação que a Orinova tem de OKR Coach. E você ir atrelando isso à tua experiência e bagagem também. Quanto mais você fizer sessões de definições de ciclos de OKR, mais tu vai pegando essa experiência também de como escrever, como conduzir, e de não cair nessas armadilhas que eu comento com vocês que existem aí dentro dessa trajetória, tá? Além do nosso profissional de OKR Master, que seria o nosso facilitador do OKR dentro da organização, a gente teria também uma figura que a gente chama que é o OKR Owner, que seria o dono, digamos assim, do OKR, né? Quem que é essa figura? Para cada objetivo que você, ou para cada KR, se os KRs forem de áreas, de pessoas diferentes, você pode ter um OKR Owner, é o dono daquele OKR. Então, essa pessoa, ela vai trabalhar com a equipe para desenvolver esses OKRs, ela vai atualizar o OKR Coach em relação à evolução desse OKR, ela vai estar alinhando os times nos planos de ações semanais que vão acontecer para estar atingindo aquele objetivo e aquele resultado-chave. Então, você tem diferentes OKR Owner para cada OKR, tá? Então, dependendo da área, né, do gênero daquele OKR, você vincula ele a esses donos diferentes. Agora, uma coisa é importante, não é porque, por exemplo, eu estou como OKR Owner em um KR, que eu vou ser a única pessoa que vai trabalhar nele, ou a única pessoa que vai ter a responsabilidade por aquele resultado. Eu apenas vou ser, digamos, o ponto focal que vai ajudar a chamar as demais pessoas, que vai ajudar a atualizar, digamos assim, que vai responder por aquele KR. Mas eu tenho que envolver as demais pessoas, o time todo, para estar trabalhando junto, tá? Então, não é porque é uma pessoa... Isso também acontece muito na empresa. Porque coloca o nome de uma pessoa lá no sistema, todo mundo larga. Você tá com o fulano, é o João que vai atualizar, ele que se vira lá para fazer. Mas, tipo assim, não era dele o negócio, era do time, né? Isso é uma mudança de mindset que a gente tem que ter também. Nunca é de uma pessoa. O resultado é do time, é da empresa como um todo. Então, a gente tem que estar todo mundo trabalhando em conjunto para estar atingindo. Pode ser, eventualmente, o gestor da área e, principalmente, acaba sendo o gestor quando você está definindo ele no nível tático. Quando é no nível operacional, o interessante é que seja uma pessoa, um membro do próprio time, que seja o teu OKR Owner, beleza? Quais são os níveis? Eu comentei um pouquinho com vocês também, né? Então, a gente tem o nível de definição de objetivos organizacional, que acontece uma vez por ano, o tático, que acontece uma vez a cada 3 meses, e os operacionais, que também acontecem em ciclos trimestrais. Os táticos, geralmente, são a liderança que define, e os operacionais ou individuais são os próprios membros do time que constroem em conjunto. Como que eu, Carla, trabalho quando eu trabalho isso dentro de startup? Os objetivos organizacionais, a liderança constrói em conjunto, junto com o CEO da empresa. Os objetivos táticos, eu atrelo eles às tribes de produtos que a empresa tem. Então, de acordo com... pensem nas tribes como sendo áreas, né? Que dentro da estrutura ágil, a gente não tem áreas, a gente tem tribe que tipo, são como se fossem vários times ali que se conectam para construir uma área, um pedaço de um produto que gera um determinado valor ali para a organização. Então, aqui a gente está trabalhando com essa camada de tribe, os objetivos táticos.
O objetivo individual, que seria assim, para cada membro do time ter os seus próprios objetivos, os próprios OKRs operacionais, eu não trabalho porque eu acho que fica muito complexo, então eu trabalho só os objetivos operacionais a nível de time. Eu não tenho empresas que ainda quebram mais um a nível individual. Eu acho que fica muito difícil para quem está começando, principalmente. Então, eu trabalho só no nível de time e aí eu faço todo mundo construir e trabalhar em conjunto ali para estar alcançando. Geralmente fica tipo um organogramazinho, né? Vocês podem ver que todos eles são vinculados. Então, a gente começa aqui em cima e a gente vai vendo onde que se encaixa cada um dos objetivos táticos, onde que encaixa cada um dos objetivos operacionais, sempre pensando que esse de baixo ajuda a alcançar o de cima, esse de cima ajuda a alcançar esse nível maior. No fim, quando eu completar todos esses KRs aqui de baixo, esse daqui vai estar, digamos que, atualizado, ele se atualiza com base no que tem embaixo da árvore, tá? Ele vai tendo esses vínculos ali de amarração. Aqui tem só uma timeline, gente, só para vocês entenderem um pouquinho de como que são os ciclos, né, de definição dos OKRs. Então, temos o Q1, o Q2, que a gente chama de quarter, né? Então, a cada 3 meses acontece um quarter. Ao total, no ano, a gente tem 4 quarters. Sempre começa o quarter, a gente sempre começa ele refletindo com base nas experiências do anterior. Então, se vai começar no Q1, geralmente a gente reflete sobre o ano que passou. Quais foram os aprendizados, os desafios que a gente teve, no que a gente acertou, no que a gente errou. Aí a gente começa a rascunhar quais vão ser os próximos, né, objetivos e key results para o próximo ano. A gente gera essa interação, né, faz essa definição, a gente chama de reunião de check-in, que acontece a cada 3 meses. E depois a gente tem as sessões de check-in operacional, que acontece semanalmente. Essas check-ins operacionais geralmente são com os times operacionais para a gente ver o plano de ação. O que a gente está fazendo de ação para cada KR, para estar conseguindo fazer ele chegar no que a gente definiu como resultado. Quando a gente trabalha no nível tático, geralmente eu faço sessões de check-in a cada 15 dias. Daí, como a gente trabalha com a liderança, a gente faz uma reunião de estratégia uma vez a cada 15 dias ou a cada um mês, reúne toda a liderança e eles vão estar junto discutindo, né, e trazendo impedimentos, alguma coisa que possa estar dificultando ali o atingimento do key result. Mas basicamente sempre vai ser esse ciclo. Check-in, check-out, né? Fiz a definição, terminou o meu quarto, eu faço o encerramento, apresento os resultados e faço a minha retrospectiva para aprender também o que aconteceu de bom e o que não aconteceu de tão bom assim. Separei aqui 6 formas de vocês fracassarem com os OKRs, tá? Com base nos meus próprios fracassos. Então, anotem aí para vocês não cometerem os mesmos erros. Primeiro, a liderança não dar o exemplo e não se comprometer. Se você vai implementar isso e a tua liderança não está muito bem comprada, as pessoas que estão abaixo dela vai acabar fazendo, né, refletindo o espelho que ela está gerando. Então, precisa estar o CEO, precisa estar o diretor, precisa estar todo mundo bem alinhado no discurso do que é o framework, do porquê, para que você consiga ter um bom resultado. Não ter a estratégia clara para direcionar os OKRs, também quando a estratégia não está muito clara para todo mundo, a gente acaba escrevendo OKRs que não vão dar em nada, não vão gerar resultado, isso desmotiva as pessoas. Não priorizar e querer colocar tudo como OKR. Acontece muito, as pessoas têm a necessidade, principalmente quando elas estão numa sessão de definição, e se você coloca a liderança, você coloca um CEO dentro, as pessoas vão tender a achar que ali é o momento de provar que ela trabalha muito. E aí ela vai querer pôr muita coisa na hora de escrever, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e não é a forma correta. Então, a gente tem que estar sempre resgatando isso, né? Aqui o objetivo é focar naquilo que realmente importa e não a gente provar que a gente está fazendo 1 milhão de coisas. Não ter um OKR Master que se dedique em ajudar a empresa, né, a mudar esse mindset. Então, é muito importante a gente ter esse papel quando a gente vai trabalhar seriamente com os OKRs. Se não acontece como aconteceu em várias empresas, vai um consultor, implementa o framework, o consultor sai da empresa, morre. Não acontece mais nada ali dentro, não vai para frente, né? As pessoas deixam de utilizar. Então, se você não tiver uma pessoa
capacitada, né, formada, com essa vontade mesmo de fazer acontecer, acaba que isso não vai para frente mesmo. As áreas trabalharem em silos sem resultados compartilhados também, foi o que eu comentei um pouquinho na apresentação, cada um querer fazer o seu individual, sem ter essa transparência, não ter a visão do todo. E a liderança querer fazer o comando e controle com os OKRs e punir as pessoas ou atrelar a recompensas. Também é um super tiro no pé aqui que acaba matando totalmente a estratégia, tá? Eu trouxe uma frasezinha que eu gosto bastante: você pode criar uma grande quantidade de OKRs, mas terá que priorizar apenas alguns para o trimestre. Então, a gente trabalha com um número de 2, 3 objetivos ali por área no máximo. Então, nada mais do que isso, senão fica impossível de você gerenciar, tá? E não é porque as pessoas escreveram que vai ser jogado fora. Elas podem guardar e pode ser utilizado aquilo num próximo ciclo.